Olá, eu estou trazendo esse outro vídeo agora. Vou falar só do assunto aqui de Apocalipse 16:13. Esse cidadão Allan Kardec, ele é o homem do espiritismo moderno. Ele se apresenta de forma moderna. Isso não quer dizer que, pelo fato dele estar bem vestido e tal, ele não seja um espírita. Ele é um médium, tá? No sistema espírita, e é o líder também. Digamos assim que esse homem praticamente é aquele que começou a história do espiritismo na era moderna, tá bom? Porque na realidade o espiritismo ele foi gerado lá no Jardim do Éden, no momento que Satanás tomou posse de Ava, a nossa mãe. Então, dali por diante nasceu o espiritismo. Quando ela levou o encanto do fruto do pecado para Adão, ela já estava possuída. Ela já estava no pecado. Ainda era o sombreamento de Rassatã. É aí que a gente pode dizer que nasceu a mediunidade. Tá? No sistema eles diversificam a forma de falar dessas pessoas que estão possuídas como guia. O diabo diz que a pessoa é o guia dele. Guia por quê? Porque é o instrumento que ele está se materializando através daquela pessoa. Então ele chama de guia, ele chama de aparelho, chama de cavalo. Por muitas e muitas vezes eu vi ele chamar minha mãe de cavalo velho. Eu não gostava do que eu via o diabo fazendo com minha mãe, e muitas vezes eu lutava com ela para ver se ela tinha capacidade de largar aquilo ali, porque ela colocava em primeiro lugar esse sistema. Era possuída, coitada, direto. O diabo colocou no psicológico dela que se ela não fosse trabalhar, ela ia correr doidinha. E um certo dia eu pude contemplar uma cena lá no lugar chamado Riacho dos Bois, vilarejo que a gente morava no Maranhão, perto de Mangabeira, São Raimundo das Mangabeiras. Naquela tarde ela estava ali, angustiada no pé do fogão, fazendo a janta. E daí a pouco eu vi ela dizer assim: chama teu pai. E eu imediatamente corri até ao meu pai. Quando o meu pai chegou, ela já ia se esvaindo dentro do mato, porque as casas ficavam perto do mato, sabe? E aí meu pai correu e pegou ela pelo braço e trouxe de volta. A Satã já ia levando ela. Ele colocou na mente dela que se ela não servisse a ele, ela ia correr doida. E assim ela se devocionou, se ele possuía ela na hora que queria. E meu pai era o culpado de tudo isso, porque meu pai tinha dentro de casa um caixão que abria de lado. Ele tinha duas alças que ele enfiava dois pregos na parede e colocava aquele caixão. E era cheio de livros de magia negra. Supriano, Cabra Preta, Preto Velho da Bahia, Cruz de Escaravacos, Cambal de Bico tinham lá dentro. Por que eu estou falando os nomes? Porque muitas e muitas vezes, quando ele dava bobeira e deixava aquele caixão aberto, eu ia pegar aqueles livros e ia ler, eu era curioso. E muitas coisas nojentas eu consegui ler naqueles livros. A vida lá em casa era de mal a pior o tempo todo, porque quem tem tais coisas dentro da sua casa pode ter certeza que faz da sua casa morada de Satanás. Ele não sai de lá. E ali eu vou dizer, olha, era difícil. O meu pai, o emprego dele sempre proporcionou a ele um salário que dava para sustentar a família com largura, com tranquilidade, dar uma boa vida. É tão tal que ele hoje é aposentado com a faixa de 7 mil reais. É o que ele ganha. Com desconto fica 6 mil e pouco. Então, a gente tinha um bom salário, mas não tinha como se viver uma vida tranquila com aquelas imundícias que ele tinha dentro de casa. Isso afetou a minha mãe de forma que ela terminou se dedicando ao espiritismo. E eu vou dizer para vocês, eles mataram ela, tá? Foi eles que mataram.
Quando ela era nova, ele chamava ela de aparelho. Quando estavam para sair, ele dizia assim: cuida bem do aparelho. Cansei de ouvir eles falando. Mas, depois que ela ficou velha, abatida, eles começaram a dizer para ela: ei, cavalo velho, estou para te levar para o descanso. Na minha falta de conhecimento, eu ficava pensando: então eles vão abandonar minha mãe, ela vai ficar boa e a vida vai melhorar dentro de casa. Que pena, era apenas ilusão. Olha, eu sei que tem gente que conhece muito mais do Espiritismo do que eu, porque eu, eu cresci vendo a minha mãe ser possuída por Rassatã, meu pai, a minha avó, sofrendo as consequências do que ele faz dentro de uma casa. E eu vou dizer para vocês, não é nada bonito não, viu? Então, o Espiritismo começou no Jardim do Éden. Mas Satanás precisa de instrumentos a cada dia para aprimorar cada dia mais o ataque dele ao ser humano. E aqui nós temos na nossa era esse homem aí chamado Allan Kardec. Ele é a figura do Espiritismo. E ele tem enganado muitas pessoas que vivem dessa prática do Espiritismo, induzindo eles a dizer que o Espiritismo de Allan Kardec não é igual aos espiritismos que vêm da Umbanda, Quimbanda, do Candomblé, de todas as linhas de magia negra que tem, que eu já estudei sobre isso. Ele induziu isso e é um espiritismo moderno que está na sociedade. Eles abrem a tal da mesa, né? Falam com educação ali no meio deles, profetizam coisas que as pessoas acreditam que aquilo é verdadeiro. No meio social, o Espiritismo trabalha dessa forma, na maior tranquilidade. Mas ele é, de certa forma, disseminado como linhas. Então, cada linha tem uma forma de trabalhar e alguns são bem mais vulgares do que as outras. E essas mais vulgares se chama ralé. Aí vem a cartomância, né? Que vem levado do sistema de... para você ver como se liga, interliga uma coisa com a outra. Para quem gosta de zodíaco, né? A cartomância que vem do espiritismo lá, ela se mistura com o catolicismo nesse ponto. Aí vem os signos, né? Vem os astros, essa mistura desse estudo da astrologia. Todo eles se interligam um com o outro. E é por isso que eu estou fazendo esses áudios para que quem não sabe fique sabendo. Ah, não, mas o espiritismo moderno. Não, moderno é só uma forma dele usar a pessoa, o povo da gravata, né? Essa forma aí ele usa nas grandes, nas grandes famílias sociais. Aí ele usa com essa educação. Eles chamam abrir a mesa. Aí se junta 5, 6, 7 médiums. E ali eles invocam Satanás no silêncio da noite, tá? E aí vem toda a barbaridade que você quer saber. Tem muita gente que invocou Chico Xavier, que foi lá invocar através de Chico Xavier. Chico Xavier era um tipo de médium cego, mas Satanás usava ele para, digamos assim, maravilhar as pessoas que iam se consultar com ele. Muitas pessoas foram até Chico Xavier pedir para dar notícia dos seus parentes mortos, pessoas que morreram, que deixaram saudade. E ele só não interpretava a mesma voz daquela pessoa, como escrevia a mesma letra e como fazia a caricatura daquela pessoa ali num papel na mesa e emocionava as pessoas porque eles achavam que realmente estavam conversando com aquelas pessoas. Assim, olha, não te preocupa não, onde eu estou está maravilhoso, está bom. Muita gente dá esse testemunho. Tá? Chico Xavier é considerado um dos maiores médiums da história brasileira hoje. Muitos seguidores, instituições em seu nome. Mas não vá pensar que aquilo ali era algo especial. Aquilo ali era realmente o uso dele, ele sendo usado por Satanás e seus anjos caídos. Então, a gente que tem conhecimento, não tem como ele nos atacar de forma a usar o nosso corpo para fazer a sua obra, porque
Nós somos dedicados a Yahushua Holmer Hushihai. Ele não pode tocar em nós, mas todavia ele arranja todo tipo de confusão para trazer para cima da gente. E é aí que nós temos que estar em vigília cada dia, tendo o maior cuidado para sobreviver aqui, porque nós temos a proteção, como o Terrelim 91 fala, mas essa proteção é mediante digamos assim, um aconchego com a lei do autismo. Então, o sistema espírita, ele se diverge em diversas formas de atualidade. E o mais ralé é esse, onde Satanás leva as pessoas a praticar todo tipo de abominações para satisfazer os prazeres dele. Ele não pode se manifestar se ele não tiver um instrumento para ele fazer a obra dele. Essa era uma forma que ele tinha de ser castigado pelas atitudes dele ao desobedecer, ou seja, a fazer desfeita da lei do Criador lá no Shual Mayal. Então ele ficou aqui no planeta Terra por 4.000 anos, praticamente, sem poder tocar em nada. Ele não podia se materializar dentro desse planeta. Por quê? Porque não tinha nenhum ser vivo dentro para ele montar, como ele chama de cavalo. Então, mediante os 4.000 anos que ele passou aqui, e os nossos pais no Jardim do Éden, para ele foi muito ruim. Mas ele já podia sair e visitar os 99 planetas e até mesmo o Jardim do Éden. Por isso que ele derrubou o casal, né, Adão e Ava. Isso tem um relato no livro Desejar Todas as Nações, de Ellen White. Ela relata sobre isso. Ele podia visitar todos os outros planetas, porque em todos os outros planetas têm a árvore do bem e do mal. Até hoje ele ainda tem esse direito. O Criador é maravilhoso, ele não tirou ainda esse direito dele. Ele pode voar, sair e ir lá fazer as tentações dele. Mas devido ao nosso testemunho aqui, todos aqui que se dedicam, se devocionam a servir a Yahushua Homer Hushihai, todos eles testemunham aqui no planeta. E então fica uma forma de todos os outros planetas do Criador verem o nosso sofrimento, os ataques que Satanás faz a todos nós. E isso faz com que eles se mantenham afastados dele quando ele faz visitas aos planetas. Ninguém se aproxima dele, ninguém dá atenção. Então, e lá eles vivem, em cada outro planeta, eles vivem na presença de Yahurim. Isso facilita para eles. Já não há mais como ele alcançar, derrubar um outro planeta para ele, na hora que, digamos assim, no momento de fazer a purificação desse aqui, ele passar para outro. Mas ele ainda está tentando, Mas ele não vai conseguir, isso já é fato, por causa do testemunho maligno dele. Ele não se converteu de volta ao Criador, porque 4.000 anos, ele teve 4.000 anos para fazer isso. Mas, pelo fato dele ter derrubado nós, nossos pais, em vez de ser julgado e ser destruído com 4.000 anos, ele recebeu mais um direito. E aqui estamos nós, nessa caminhada, sofrendo os ataques malignos, aonde pessoas da mente fraca são usados psicologicamente para entender que esses anjos caídos, que esses demônios que habitam aqui junto conosco, que eles são maravilhosos. Nós temos pessoas aí que têm um intelecto maravilhoso, pessoas que falam bem, se coordenam bem verbalmente, como Alci Corrêa. Alci Corrêa é um cara que tira o chapéu para ele, todavia é espírita e, como diz o pessoal, adora ser conduzido por essa questão de quinta dimensão, ser extraterrestres, seres celestiais, como ele fala. E essa fala, no Espiritismo, essa fala está falando exatamente dos anjos caídos. Sim, eles eram querubes,
mas depois de cair eles viraram anjo. Então, todas as pessoas que vivem em adoração a anjo, eles estão adorando os anjos caídos. Não é os querubins de Yahurim. Então, queridos, tem muita coisa para falar dessa questão do espiritismo. Mas se você não quer ser um instrumento de Ra-Satã, procure não dar vazão a essas coisas do maligno. Aminaúri. Veja bem, Apocalipse 16:3 apresenta esse sistema como o dragão, o primeiro espírito, né? Onde diz: "E sair da boca do dragão", né? Esse é o primeiro espírito. Por quê? Porque esse sistema ele é pregado por sistema do fim, tá? Então, no sistema do fim, o dragão usou o Império Romano para perseguir o grupo dos 12, todos os seus liderados. Então foram exatamente 6 períodos de matança, onde eles martirizaram nossos queridos irmãos. Eles começaram a martirizar Yahushua HaOmer Hushai, levando ele para o madeiro. Isso é, na primeira etapa, já depois da morte de Yahushua. Mas antes da morte de Yahushua, só no nascimento de Yahushua, o próprio rei Herodes mandou martirizar todas as crianças de 0 a 2 anos lá em Yahushua Oleim. Eles foram martirizados também e vão fazer parte do grupo dos mártires. Porque esse dragão, falando de Satanás, ele começa uma perseguição à mulher que estava para dar luz. Exatamente. Antes do nascimento de Yahushua, ele já começa a perseguir a mulher. A gente vê lá no Novo Testamento o querube mandando ele sair dali e ir para o Egito. E é aquela confusão. Ali, toda aquela luta é para que ele não matasse o ungido de Yahurim. Como ele não conseguiu, e olha lá que os magos deram uma errada horrível, que eles chamam de mago, eram três estudiosos dos astros, né? Eles estudaram até ver a estrela. E eles ainda deram um vacilo grande, que eles foram para a casa de Herodes. Então, o que Herodes praticamente não estava sabendo, eles pregaram para ele. Tu não sabe, Herodes, que vai nascer o menino rei? Herodes ficou pé da vida e ficou de olho. Com 3 meses eles não voltaram para dizer onde estava o menino. Ele foi e mandou matar as crianças em Yahushua Oleim, de 0 a 2 anos. Então essas crianças também elas são mártires, terão o privilégio de ressurgir. Elas fazem parte do grupo dos mártires. Então depois ele usa o Império Romano, usou os sacerdotes e usou o Império Romano para perseguir os nossos irmãozinhos por 6 períodos. 6 períodos de morte. Eles foram martirizados. Então veja bem que esse é o primeiro espírito de Apocalipse 16:13. Eu quero dizer para você que não pode haver confusão quando a gente vai falar de espiritismo, vai falar de catolicismo e vai falar de protestantismo. Há uma, digamos assim, separação. O que é espírita é espírita, o que é católico, o que é protestante luterano é protestante luterano. Então não adianta fazer confusão, querer trazer um para dentro do outro. Eles não se unem por si, tá? Para unir eles teve que acontecer exatamente algo que as pessoas nem imaginam. Então eles são individuais, todavia eles se deliberam com um nome só. Todos foram transformados em cristão. E aí nós vamos contar essa história no próximo vídeo, para não ficar muito longo, que é exatamente o caminho que eu estou fazendo para você ficar sabendo. Ah, fulano é espírita. Não, ele é protestante. Não existe essa. Ah, ele é católico. Não. Tem a mistura. Porém, cada sistema ele é individual e tem as suas funções e todo mundo sabe disso. Porque aqui é o seguinte, se você vai para a igreja católica, você é católico.
Ah, mas eu não sou católico, mas eu vou lá. Tudo bem. Então, você tem uma denominação, mas você não tem problema algum em ir na Igreja Católica, na Protestante e no Espiritismo, certo? Mas aí, mas aí você não está fichado como um, um protestante ou um católico. Você continua sendo espírita. Agora, dentro do sistema espírita, há uma diversidade que você pode participar do espiritismo de Allan Kardec, que é um moderno, se você for uma pessoa de condição, você não quer ir num terreiro de macumba, daquele lá que roda a baiana, né, bate o tantã, então você não vai para lá, mas você vai para um salão onde a educação é bem mais elevada, onde pessoas que você nem imagina, como esse Allan Kardec, é um espírita. E eu quero dizer para você que o mesmo espírito que baixa lá no salão de macumba comum é o mesmo que baixa aí com Allan Kardec. Eu vou contar aqui uma pequena experiência de um casal, aliás, de um genro e de uma sogra lá no Rio de Janeiro. Eles estavam prontos para ir para a igreja Assembleia, eles eram assembleanos. E aí, perto da casa deles tinha um salão de macumba. Não era dos mais pesados, era meio moderno. E lá é o seguinte, só roda na base do alvará. Tudo tem que ser licenciado. Então, no momento que eles estavam para sair para a igreja, que naquela noite ia ter uma grande festa na Assembleia, chega o pai de santo lá do salão e falou para o camarada: meu irmão, você não quer fazer a vigilância ali do salão hoje porque o nosso vigia não veio? E eu pago bem, eu pago tanto. E o camarada ficou persuadido a ir ganhar aquele dinheiro. Minha sogra, um dinheirinho desse é bom, minha sogra, eu vou ganhar. Vocês vão para lá, depois vocês me contam o que aconteceu. E assim eles fizeram. E ele foi para lá. E ficou na frente do salão, ia para um lado, ia para o outro. E pôde perceber que o pai de santo estava preocupado, não só o pai de santo, mas outros que estavam lá para abrir a mesa, estavam preocupados porque eles tinham insistido já em nada de aparecer ninguém, nada, nenhum demônio apareceu até aquela hora. Quando foi 12 horas da noite, apareceu um. Aí, quando apareceu, o pai de santo estava bravo, disse: mas rapaz, eu tenho um serviço para você aqui, estou chamando você desde 8 horas e você não me aparece. E aí ficou bravo com aquele demônio. E o demônio foi e falou para ele: vê lá como você fala comigo. Se você quer saber, eu estava na igreja Assembleia. Hoje eu fiz lá 25 batismos no Espírito Santo e foi maravilhoso. Todo mundo gostou. E vê como você fala comigo. O rapaz estava lá fora, só de butuca ligada, ouvindo aquilo. Aquele demônio era um tal de Lega Bugi, um demônio que é bom de pinga. Quando ele falou assim, o rapaz disse: rapaz, mas agora pegou. E aí ele ficou meio triste, certo que terminou o horário, o cara pagou ele foi para casa. Quando chegou lá, encontrou a sogra dele, estava atônita, sentada na sala esperando pelo genro para dar boa notícia. O genro entrou, me borocochou, cabisbaixo, e a sogra disse: o que foi, meu genro? Você precisa saber dessa notícia maravilhosa. O que é, minha sogra? Foram 25 batismos no Espírito Santo hoje, lá na Assembleia. Aí o jovem falou para ela: minha sogra, não é o Espírito Santo não, aquilo ali é o Lega Bugi. Ele falou lá no salão, lá na boca do guia dele lá. Ele falou que fez 25 batismos lá no Espírito Santo nessa noite. Ele disse que lá ele é chamado de Espírito Santo. Aí eu digo para você está vendo quem é o Espírito Santo, que o povo chama e se agarra? Exatamente, são espíritos de demônios. Então, queridos, presta bem atenção. O mundo lá fora jaz no maligno. Se você quer preparar uma casa para Yahushua Homer Hushai, tenha cuidado. Tenha cuidado para não cair nos engodos de Rassatã. Ele pode te pegar no espiritismo, no catolicismo ou no protestantismo.
tudo isso aí é mentira, tudo que eles falam, tudo que eles inventam. Todos os seus ensinos são de demônio, tá? Todas as suas doutrinas são de demônios e ensinamento de homens. Eu vou parar por aqui, mas muito mais eu tenho a falar sobre essa questão do espiritismo. Tenho muita experiência de vida, já vi muitas coisas. E eu digo para vocês, por trás de cada imagem, tanto imagem, foto, imagem que não fala, é feita de argila ou de qualquer outra coisa, qualquer imagem, qualquer santo criado, canonizado pelo catolicismo, por trás dele tem um demônio. Ele precisa de algo para ele se materializar. Tá? Ele não pode se manifestar sem um instrumento para ele se materializar. Por isso, prestem bem atenção no que eu digo. Vamos lá que eu vou preparar outro áudio sobre o catolicismo. Aminaúro.